Muito bem, meus irmãos, voltando aqui, né, no capítulo 3, versículo 1, até então, apesar de chamar livro de Juízes, você reparou que nenhum juiz foi mencionado no capítulo 1, não foi mencionado no capítulo 2. Deus estava preparando, né, esse caminho para que o bom leitor, aquele que ama a palavra de Deus, possa entender aquilo que nós chamamos do ciclo do pecado que o povo de Israel cometeu no tempo dos juízes. Então era assim, Deus abençoou eles, colocou eles na terra prometida, lá eles têm casa, lá eles têm comida, Deus mandava chuva, ou seja, olha, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E aí, de repente, né, você lê assim, e fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Então eles caem no pecado, aquele ciclo que nós mencionamos. Deus abençoa, Israel se esquece de Deus, quer viver no pecado. Aí Deus, aqui é chamado de vender. Então Deus, ele entrega o Israel dele na mão dos inimigos. Que é isso, né? Quer dizer, aquela proteção que ele dá, ele retira por um tempo para que os filhos dele possam aprender uma lição. Parece que as pessoas têm que sofrer para aprender uma lição. E aí eles clamam, oh Deus, né, tem misericórdia. Mas não pensa que eles vão clamar porque chegou o inimigo ali e de repente eles clamaram. Não. Nós vamos ver hoje, por exemplo, que houve um tempo que eles demoraram 8 anos para clamar a Deus, depois 16, 18 anos para clamar a Deus, ou seja, foram nesse período tolerando o pecado, vivendo no pecado, e quando eles clamavam a Deus, Deus mandava os juízes. Então Deus sempre levantava um servo dele para liderar a reconciliação, liderar uma vitória contra o inimigo e uma reconciliação do povo com Deus. Então, o primeiro é justamente o Otiniel. E aqui no versículo 1, como nós lemos, né, olha a simplicidade do Espírito Santo em explicar, em dizer assim, olha, estas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que é um teste. Por que Deus permitiu que aquelas nações ficassem lá, não é? Bem, Deus está explicando. Por quê? Está aqui, né? Estas nações o Senhor deixou para provar a Israel, a provar aqueles que não conheciam a guerra. Olha a simplicidade do Espírito Santo em dizer para nós. Por que Deus deixou? Não, Deus queria, através daquelas nações, colocar eles num teste, numa prova. Novamente, volta a falar no versículo 4, né? Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos. Então, tem duas coisas aqui, né? O motivo no versículo 1 é um, o motivo no versículo 4 é outro. Você pode reparar, né, fica mais fácil a gente olhar na tela, por que Deus fez isso? Né? Por que esse teste? Primeiro, Deus explica no versículo 1, para ensinar a guerra para eles. Né? Ou seja, eles estão ganhando bênçãos de Deus, Deus está derramando, meus irmãos, ali as suas dádivas preciosas. E quanto que isso vale? Você já deve ter ouvido dizer que quando a pessoa ganha tudo de mão beijada, que valor que ele dá nas coisas? É pouco, né? É pouco. Não faz muito tempo eu vi um pai revoltado pegando o brinquedo da criança, jogando lá no chão, assim, pá, quebrando tudo. Mas por quê? Porque o pai comprou com muito carinho e o filho ficou lá chutando, despeitando e coisa e tal. É assim que você trata um presente que o teu pai lutou muito para comprar, que o seu pai penou, já que você quer quebrar, vamos quebrar junto aqui, calma lá. Pá, aí o moleque abriu o bocão. Oh! Então, agora, quando você tiver condição, você compra um. Olha, acho que essa criança, ela vai acabar aprendendo a dar valor nas coisas que o pai comprou. Então, na verdade, quando Deus fala no versículo 1, olha, para ensinar a guerra para eles, é porque eles têm que lutar. Deus está dizendo, olha, essas nações ficaram aí
para vocês aprender a lutar pelas coisas de vocês. E vamos falar a verdade, irmãos, quando nós lutamos pelas coisas, nós acabamos nos sentindo até melhor, não é verdade? A pessoa fala, é verdade, eu comprei essa casa aqui, mas olha, às vezes a gente fica escutando as histórias aqui, né, na vila, de como cada um comprou a casa aqui. Eu comprei um terreno, pastor, aí depois eu fui lutando lá e coisa assim e tal, sabe? Era uma etapa, né? Primeiro faz uma coisa, faz outra, e a gente olha assim, a pessoa está feliz por ela poder explicar, olha, de fato, nós temos um lar, nós temos uma casa, mas foi com muita luta, né? Foi com muita batalha que nós conseguimos. Então você sabe o valor porque você lutou. E Deus está dizendo, eu deixei essas nações para eles lutar, para eles poderem aprender a dar valor nas bênçãos que eu tenho derramado sobre eles. Agora, o segundo motivo no versículo 4 está lá para saber se estavam dispostos a obedecer os mandamentos ou não. Por quê? Porque Deus deu muitos mandamentos. E um dos mandamentos era, olha, não quero que vocês se misturem com os cananeus. Vocês não dão seus filhos para as filhas deles casarem e vice-versa. Ou seja, era uma prova para eles de fidelidade aos mandamentos de Deus. Pois bem, então, esse era o teste para eles aprender a lutar e para eles poder obedecer. Meus irmãos, Deus, Ele sempre tem os motivos dele, não para nós, tá certo? Para que eu falar assim, os motivos de Deus está em mim, não é? Não, Deus tem os motivos dele próprio para Ele colocar cada um de nós à prova. E talvez o motivo principal é porque tudo tem que glorificar a Deus. Olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você aprender a lutar pelas coisas do Senhor, você vai glorificar a Deus. Você aprender a obedecer os mandamentos do Senhor, você também vai obedecer a Deus. E a gente diz o seguinte, né? Sempre há uma árvore de teste no nosso jardim de fé. Deus sempre vai deixar uma árvore lá do conhecimento do bem e do mal para provar a nossa fé. No caso de Abraão, o que acontece com Abraão? Ele foi provado e a Bíblia diz que ele foi aprovado. Deus colocou ele em prova. E a prova que Deus pediu para ele, Ele não vai pedir para nós. É uma prova muito difícil. Para você poder colocar aí uma prova, ter uma prova dessa, você teria que ter uma fé como a fé de Abraão. Para Deus olhar para você e dizer, sobe no monte Moriá e sacrifica o seu filho que tu amas para mim. Mas para isso, meus irmãos, é preciso ter muita fé. Eu digo que, a gente falando, né, no estudo de Daniel, capítulo 3, quando nós estudamos ali, uma coisa que fica clara é o seguinte, o que eu preciso, né, que desafio eu preciso para mostrar que eu não me vendo, que eu tenho fé, né? Fornalha de fogo. Isso aí é para um Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um teste desse não é para qualquer um, não, né? Um teste que vai ser dado, olha, ou você me adora, ou você vai ser jogado na fornalha de fogo. Deus nem vai pedir uma coisa dessa para nós, para muitos de nós. Talvez a gente nunca vai ter uma fornalha de fogo para pular lá, para dizer que nós temos fé em Deus, porque Deus sabe do tamanho da nossa fé. Queridos irmãos, olha, o Abraão, ele foi provado, ele foi aprovado, e Israel não tinha que levar um filho lá para sacrificar, nada disso. O que nós lemos aqui no capítulo 3, veja lá no versículo 6, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e que mais?
e serviram aos seus deuses. Pronto. Israel foi provado e reprovado. Então nós temos o motivo da nossa provação naquele texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Preste bem atenção, esses versículos são preciosos. Pastor, por que nós somos provados? Por que nós recebemos várias tentações? Olha, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, ou seja, tentação, provação. Então, o que Deus está dizendo? Tende grande alegria, sabendo que a prova da vossa fé traz o que para você? Traz paciência. Quando você for provado, você vai aprender a esperar em Deus. E depois mais, tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem dito que no Novo Testamento, essa palavra perfeito, ela significa maduro. Porque o fruto, para ele estar perfeito, ele tem que estar maduro. Verde não está perfeito, e podre também não. Então, a palavra maduro e perfeito no Novo Testamento é a mesmíssima palavra. O que Deus quer fazer com os testes, com as tentações, com as provações que nos sobrevêm? Ele quer o seu amadurecimento espiritual. A gente até diz o seguinte, quer chegar naquela estatura do Senhor Jesus Cristo. Então era isso que Deus queria com Israel. Eu vou testar eles para ver o que está no coração deles, né? E já foram reprovados de cara, já está lá essa reprova. E aí, meus irmãos, o pecado, ele tem o seu preço. Versículo 8. Então, vamos ler o versículo 7 e 8. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. 8 anos. Agora, eu me lembro quando eu estava escrevendo um livrozinho que chama A História dos Batistas no Noroeste Paulista. Aí eu tive o privilégio de entrevistar o filho de um fundador de uma das igrejas, que já tá para completar aqui 100 anos, e outra igreja que ele ajudou a organizar já completou 100 anos. Inclusive já completou 113 anos, então já está bem velhinha a igreja. Mas é interessante, irmãos, que quando eu cheguei lá, e disse assim, olha, eu sou fulano de tal, gostaria que você falasse do seu pai para mim. Estava ele, o filho dele, ele já era de idade, bem de idade, e o filho também não era nem novo nem velho, mas a gente podia dizer que estava lá. E ele disse, o meu pai, você quer saber do meu pai? Eu falei assim, eu quero saber do seu pai. Aí ele começou a chorar, ele não parava de chorar. Eu falei, eu vou voltar outro dia, senhor, fique em paz. Ele segurou na minha mão e disse, não, eu acabei de me lembrar dos conselhos do meu pai, porque o meu pai, ele me criou dentro da igreja, e eu me afastei da igreja, eu nunca mais voltei. Aí o senhor está falando do meu pai, e agora eu estou me lembrando do conselho do meu pai. Depois, irmãos, ele ficou, 2, 3 horas falando do pai dele sem parar, Foi uma coisa assim, até emocionante no momento que eu estava ali com ele, Para ele, acaba sendo para a gente também. Mas, olha que coisa, A pessoa sabe o caminho. Parece a nossa história de domingo passado, O Belsazar, o homem que sabia, mas viveu como se não soubesse. Aqui está Israel, voltando ao pecado, voltando não, Podemos dizer assim, abrindo-se ao pecado. E aí Deus mandou então esse rei, lá da Mesopotâmia, colocou uma escravidão sobre eles, e uma escravidão que durou 8 anos. Você olha aí,
no versículo 8, no final, 8 anos, né? 8 anos ali. Casamento errado, esqueceram-se de Deus. É uma coisa muito natural quando você se mistura com quem não é de Deus. Você vai se esquecer de Deus. Seja momentaneamente, seja de uma forma até permanente, como aconteceu com esse jovem, né? Que lá atrás ele falando essas coisas. E aí um neto dele, uma vez, né? Comprei um carro de um neto dele, desse fundador aí, né? Eu disse, você... Ele falou assim, olha, eu me lembro do meu avô também, esse eu não entrevistei, esse eu só conversei. Ele disse, meu avô era duro na queda com esse negócio de Bíblia, sabe? E me levou muitas vezes na escola dominical, falou dos mensageiros do rei, coisas desse tipo, né? E depois ele falou o seguinte, mas aí eu fui para a faculdade e me encantei pelo bolero, me encantei pelas essas coisas, me desviei completamente. Olha, irmãos, ele se misturou na faculdade com o quê? Com pessoas erradas, se esqueceu de Deus e passou a cultuar deuses estranhos, que é o ápice do desvio. Primeiro, meus irmãos, se aliou errado, se esqueceu de Deus e agora está adorando um Deus falso. Olha, você não precisa ter um ídolo ali para adorar, para ficar adorando um Deus falso. O simples fato de você deixar Deus em segundo plano é porque você já adora alguma coisa mais do que Deus. Então, continuando aqui, né, veio a ira do Senhor, é dito que os entregou, né? Quando nós pecamos, nós trazemos sobre nós a ira de Deus. Quando fala os entregou, está aqui no versículo 8, né? Se acendeu a ira do Senhor contra Israel e os vendeu. Vendeu e entregou, no mesmo sentido aí. Olha, é porque Deus permitiu que o inimigo colocasse a mão sobre eles. Se uma pessoa está em pecado e Deus entende que aquele pecado só vai ser solucionado com uma correção muito grande, Deus permite o inimigo tocar, meus irmãos, e realmente fazer um mal para a pessoa, para ela voltar nos caminhos do Senhor. E aí você vê o seguinte, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Salmos, esse salmo aí é muito interessante. Ele não quis a bênção, olha o final desse versículo. Ele não desejou a bênção, ele amou a maldição. Quando a gente faz o trocadilho, né, da primeira frase, amou a maldição, com a terceira frase, não desejou a bênção, olha lá, é praticamente a mesma coisa. E aí, então, amou a maldição, que ela venha para ele. Não desejou a bênção, que ela se afaste dele, né? Então, Satanás, ele sabe nos pedir, olha, eu quero cirandar em cima aí do Gilberto, né? Ele pede, e aí, meus irmãos, lembra que ele pediu Pedro, e Pedro teve uma ciranda em cima dele, e Deus, é claro, né? O nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu já orei por ti, você vai se restabelecer, tá bom? A gente não deve se esquecer disso, né? Ele quer a nossa vida para atormentar e destruir. Mas temos um versículo aqui em 1 Coríntios, que o nosso dever é resistir esse inimigo feroz. Fomos comprados por bom preço, não vos façais escravos dos homens, tá bom? Aí nós temos o primeiro juiz aparecendo. Vamos voltar lá, capítulo 3, versículo 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenais, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e lutou, saiu a peleja, né? E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenais, ele faleceu. Quem que é o Otiniel? Olha, está dizendo, é o filho de Quenais. Então aqui é o sobrinho, meus irmãos, de Calebe. O nome dele é interessante porque significa leão de Deus, nos lembra Jesus, tá? O verdadeiro leão da tribo de Judá.
E no livro de Josué, ele é um dos últimos personagens a aparecer. E ele está lutando contra gigantes lá, naquela região de Hebrom, e ele está vencendo os gigantes lá. Então, uma pessoa preparada mesmo, né? Agora, pelo que ele luta agora? Olha que interessante. Lá atrás, no livro de Josué, o Caleb falou assim: olha, quem conquistar a cidade ali, eu vou dar a minha filha Axa por mulher. Então a gente disse o seguinte: ele lutou por ela, ele lutou por aquela moça, ele fez por onde? As moças tinham que aprender isso, né? O rapaz, ele tem que fazer por onde, e a moça, ela tem que ser, né? Tem que ser alguma coisa que aquele rapaz se encante por lutar por ela. E aí, meus irmãos, ele lutou pela Axa, olha que coisa linda, né? Venceu, casou com a Axa, né? Ganhou uns brindes lá diferentes, né? E agora, meus irmãos, ele está lutando pelo quê? Veja só, né? Ele luta por sua casa, por seu povo e por Deus, né? Então, ele realmente lutou pelo amor da sua vida, que era a Axa, mas agora você vê esse homem lutando por coisas espirituais. Então é bom, né, os jovens aprender isso, né? É bom que nós aprendamos isso também. Lutamos por uma pessoa, porque nós amamos aquela pessoa, mas também nós temos que lutar pelas coisas do Senhor com o mesmo amor, sabe? Com a mesma assim, vontade, sabe? Aquela fibra, olha, eu vou lá, eu vou lutar agora pela minha casa, pelo meu povo, pelo meu Deus, né? Eu quero lutar por essas coisas. E ele lutou. Então, o Otiniel nos ensina, e os jovens aí, os rapazes, né? Que vocês lutem pela pessoa que vocês amam, né? Mas também que vocês lutem pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que deve o nosso dever. Então, pelo que nós lutamos hoje, né? Aqui nós devemos lutar, meus irmãos, pelas almas. A igreja deve lutar pelas almas. E o livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, diz que nós devemos lutar pela fé. Ou seja, por aquelas doutrinas que existem dentro da palavra de Deus, que nos faz afastar, meus irmãos, do pecado, né? Que nos faz amar aquilo que Deus ama. Então, nós devemos lutar pela nossa fé. Agora, irmãos, houve essa vitória, né? Olha, 40 anos de paz, versículo 11, está lá. O sossego abençoado, né? 40 anos de paz, versículo 12. Porém, os filhos de Israel voltaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon, os amalequita, feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, que é Jericó. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Olha aqui, agora é uma outra servidão. Passou aquele tempo de paz, e no versículo 12 somos informados: pecaram novamente, né? Pecaram. Novamente os filhos de Israel, eles pecaram. Otiniel morre, não tem ninguém para chamar a atenção, aí eles acham que eles podem pecar, e pecaram. Mas eu quero que você perceba essa frase aqui no versículo 12, né? No versículo 12 tem essa frase aqui, olha: o Senhor deu poder a Eglon. Na nossa tradução aqui está um pouco diferente. Como é que está na nossa tradução? O Senhor fez o quê? Fortaleceu a Eglon. Eglon era um homem muito fortão, sabe? Bem obeso, era um monstro praticamente, né? De forte, de valente, de terrível. Esse era o Eglon. Então Deus fortaleceu ainda mais, né, ele contra Israel. E aqui tem uma nota, né, no versículo 14, que nós devemos meditar rapidamente. É o tempo que se levou para o arrependimento. Se você comparar o versículo 14, que diz: os filhos de Israel serviram a Eglon, os moabitas, por 18 anos, para lá no final do versículo 8, que era só 8 anos, então você tem o quê?
você tem um aumento muito grande, né? Ou seja, o pecado, quando ele é repetido, quando você vai repetindo o mesmo pecado, o que acontece com a sua consciência? Ela vai cauterizando, ela vai queimando. E quando queima, se queimar de vez, aí, né, aí já era. Mas o ensino aqui, irmãos, é que esse pecado repetido, ela fortalece, né, o inimigo, como fortaleceu o Eglon, né, e endurece o nosso coração. Não somente fortalece o inimigo, como o pecado endurece o nosso coração quando ele é repetido, né, e Deus tem que fazer mais severo o castigo. A pessoa não percebe, então Deus tem que ser duro, tá? Então aqui nós vemos que é uma vergonha muito grande o que está acontecendo para os israelitas, e eu vou dizer por quê. No tempo de Moisés, irmãos, juntou Amalequita, juntou Midianita, podia juntar Moabita, juntou os tal dos Amalequita também, ou seja, todos eles se juntaram contra Israel e apanharam. Estão lembrados disso? Nem com a ajuda do falso profeta Balaão, eles não conseguiram vencer Israel. Agora, olha só, o pecado de Israel fortaleceu o inimigo e eles estão escravos, meus irmãos, por 18 anos. Nem precisou alugar um profeta, nem está lá o Balaque, que era o rei, pagou um dinheirão para amaldiçoar o povo de Deus, nem precisou amaldiçoar o povo de Deus, como eu disse naquele versículo lido de Provérbios, né? De Salmos, perdão, né? Amou a maldição que ela ali sobrevenha. Então nem precisou que um falso profeta amaldiçoasse, porque o pecado fortalece o inimigo e endurece ainda mais o nosso coração. O pecado faz isso conosco, né? Então vamos continuar aqui. O Eude aparece, tá certo? Vai aparecer um personagem aqui muito diferente. Vamos no versículo 16 e 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, 45 centímetros. E cingiu-se por baixo de suas vestes a coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito obeso. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Eu tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Fica quieto. E todos os que assistiam saíam diante dele. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para ele, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. Ou, eu tenho uma mensagem de Deus para você, rei. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e cravou no seu ventre, de tal maneira que entrou o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e lhe saiu o excremento. Então Eude saiu do pátio, fechou as portas da sala e as trancou. Então, eu estou dizendo para vocês, é uma passagem que traz uma imagem aqui, sempre, sabe, que choca um pouco pela cena. Se a gente pudesse estar ali, a gente ia ficar chocado também. A primeira coisa, irmãos, é que o Eude tinha pensamentos diferentes dos demais homens do seu povo. Enquanto o povo está sucumbido, eles não resistem, enquanto o povo está assim, submetido aos desejos do inimigo, levando presentes para o inimigo,
o Eude está pensando em como vencer o inimigo. Olha, acredite que isso acontece muito na vida espiritual das pessoas. Enquanto uns estão querendo agradar o pecado que destrói a vida deles, outros realmente estão querendo lutar com o pecado, destruir o mal. Então, essas duas coisas. O povo em geral leva um presente lá para o Eglon, levar um presente para o opressor, para aquele que está acabando com a vida deles. É a mesma coisa que vamos levar um presente para o inimigo de nossas almas, o diabo. Não, de jeito nenhum. Né? Aí o Eude disse, não, eu vou lutar. Mas você é sozinho, Eglon. O que você pode fazer? O homem fica cercado lá por muitos soldados, aquela cidade toda fechada. Como é que você vai entrar lá dentro, rapaz? Ele ficou pensando, meditando, se esforçou e disse, eu vou lá, eu vou vencer esse inimigo. Na verdade, irmãos, a Bíblia nos ensina a vencer o inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Olha que ponto que chega a influência do mal. Ninguém resiste, eles agradam o pecado. E aí, irmãos, eu vejo algumas notas importantes aqui na atitude de Eude. Primeiro, ele não terceiriza a tarefa de vencer, de enfrentar o inimigo. Ou seja, eu estou caindo no pecado, a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é daquele irmão lá, a culpa é daquele fulano lá, a culpa é do pastor lá, sempre terceirizando as derrotas que ele tem na sua vida espiritual. Então ele não terceiriza, ele tem que enfrentar um inimigo e fala assim, eu vou lá, então já aproveita e já leva esse presente. Eu tenho um presente melhor para ele aqui, calma lá. Ele prepara uma arma de acordo com a necessidade. Meus irmãos, não podia ser uma espada grande, que ele não podia entrar com uma espada grande lá. Então ele faz uma espadinha pequenininha, mas o suficiente para que o inimigo pudesse ser vencido. Então você deve saber na sua vida o que você tem que fazer para vencer Satanás, quando ele vem realmente querer se assenhorar de sua vida. Olha que ele ficou pensando, matutando, eu vou ter que fazer assim, assim, assado. Então você matute também, você pense como eu tenho que fazer para vencer o mal que vem sobre mim. Você precisa, é uma luta. E ele ficou lá, martelando. E terceiro, ele leva consigo uma mensagem de Deus para o inimigo. Aqui no capítulo, meus irmãos, 3, lá no versículo 20, olha lá, ele diz assim, lá no versículo 20, eu tenho uma mensagem de Deus para você, lá no final, do versículo 20. E o rei lá sentadão, sabe, esperando a mensagem de Deus para ele. Pastor, parece que Deus nunca deu uma mensagem para o diabo, Deus nunca deu uma palavra. Claro que Deus deu. Sabe qual é a palavra que Jesus Cristo deu para Satanás? Quando Satanás levou Jesus lá no alto e mostrou todos os reinos deste mundo e disse para Jesus, olha, toda essa glória, toda essa majestade, todos esses reinos eu te dou, se você se ajoelhar e me adorar. O que Jesus Cristo disse? Essa frase, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, darás culto. Se tem uma coisa que destrói, que vence o inimigo, é a adoração a quem? É a adoração a Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Isso faz com que o inimigo, meus irmãos, ele fuja, faz com que ele retroceda. Essa palavra, eu quero adorar o meu Deus, eu não vou adorar o pecado, eu não vou ficar presenteando o pecado, eu vou lutar, Então essas atitudes de Eude ficam marcado aqui, e depois que ele mata, o rei, uma coisa é matar o rei, outra coisa é vencer a guerra, correto? E aí, sozinho, como é que ele vai vencer? Então ele está lá naquela sala fechada com aquele rei, ele mata o rei inimigo, fecha a porta, sai por um lado lá que ninguém viu, corre para a montanha, e quando ele chega na montanha, ele toca a trombeta. Para quê? Para avisar todos os filhos de Israel, vamos lutar, é hora da gente lutar junto. Olha, irmãos, uma pessoa
que consegue vencer o pecado na sua vida, ele pode tocar a trombeta. Nunca esqueça disso, porque ele toca a trombeta e fala assim: vamos guerrear, vamos lutar, vamos vencer o mal. Então aqui, né, ele toca. Quando é que ele fez isso? Só depois que ele vence o inimigo, ou seja, cumpre a vontade de Deus. Por que que ele fez isso? Ah, pastor, foi para ele mesmo? Não, né? Não foi para ele, porque ele já estava ali para lutar. E agora ele nem uma espada na mão ele tem, porque o que ele tinha, meus irmãos, ele deixou lá. Agora, é para chamar o povo de Deus para lutar, né? E eu acho legal isso, que ele toca a trombeta depois que faz o serviço. Tem muita gente que gosta de tocar trombeta por nada. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele outro, né? Jesus até chamou a atenção dos fariseus lá, dos escribas, que diz que quando deres esmola, né, você não faz tocar trombeta como faz os hipócritas na sinagoga, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Então ele não fez por ele. É um chamado, olha, vamos lutar pelo nosso Deus. E o resultado, meus irmãos, foi que muita gente anuiu. Olha aí no capítulo 3, versículo 24, saindo ele, vieram os servos do rei, viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: sem dúvida, ele está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. Deixa eu deixar aqui uma parte. Dificilmente, meus irmãos, vocês vão ouvir que eu fale algumas palavras aqui no púlpito, né? E o motivo é que eu não vejo isso na palavra de Deus. Às vezes a pessoa usar um termo chulo, parece bonito, e muita gente gosta de dar risada nessa hora. Mas o púlpito, para mim, no meu ver, não é lugar para essas coisas. Aqui eles imaginavam que ele estava no banheiro. E olha o termo que a Bíblia usa: está cobrindo os seus pés, correto? Na recâmara da sala de verão. Então, há um respeito para o Espírito Santo definir certas ocasiões da vida, que as pessoas falam: hoje tem que falar tudo falado mesmo. Não. A palavra de Deus não nos ensina a fazer isso. Por que as pessoas gostam? Porque as pessoas gostam de tudo que é chulo, de tudo que é torto, de tudo que é nojento. Então, se um pastor fala um monte de coisa nojenta, as pessoas dão risada, não é uma coisa legal. Pode falar outras coisas, eles vão dar risada sem ser uma coisa nojenta e chula, né? Então, aqui está um exemplo da palavra de Deus, que a gente vê um respeito com a própria palavra de Deus e com a função da palavra de Deus de nos instruir, ou o papel que qualquer pessoa que toma o púlpito tem, de não usar termos chulos, né, para definir alguns eventos da nossa vida. Versículo 25. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala, então tomaram a chave e abriram, e eis que ali estava o seu senhor, morto, estendido na terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. Sucedeu que quando ele chegando ele tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram com ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Pronto. Segue-me, porque Deus está operando graciosamente. Por que ele podia fazer isso? Porque ele tinha vencido o inimigo na vida dele. Segue-me. Ele venceu. E uma vitória contra o inimigo, a pessoa pode ter essa autoridade. Vem me seguir. Por quê? Porque o inimigo pode sim ser vencido em nossas vidas. Irmãos, 10.000 homens valorosos. Aqui o versículo 31, 29, perdão,
todos corpulentos, todos homens valorosos. Não foram 10.000 perneta que foram vencidos. Mas até então, é impossível. Não, não tem nada que é impossível para Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, né? Desse terceiro juiz, o Sangar, que ele nos ensina a lutar com o que nós temos. Olha o versículo 31. Depois dele, né? Versículo 30, vamos ler. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. É um versículo para definir esse Sangar aí, esse juiz. Veja, irmãos, Sangar versus os filisteus. De um lado, um camponezinho, né? Os filisteus impediam o povo de Deus de ter uma espada, eles não podiam ter uma arma, uma espada, né? A Débora, quando cantou, disse que eles fecharam todas as estradas no tempo de Sangar, ou seja, era um camponês, sem uma arma na mão, sem poder andar pelas estradas, correto? Tudo que ele tinha, meus irmãos, era um instrumento rural, sabe? Era lá uma ferramenta rural para ele poder lutar contra os inimigos. A única arma que ele tinha era essa aguilhada de bois. Tem uma figura aí, dá uma olhada nessa figura aí, né? É uma coisa esquisita, só que era ferro no fim, não é um ferrão grandão assim, né? Eu acredito que ele devia ser meio grande, não sei. E tudo bem, é o que ele tinha lá. Agora, do outro lado, você tem os filisteus, que já no tempo dos juízes tinha uma história centenária, meus irmãos, de luta e de vitória. Com aquelas milícias, com aqueles soldados andando armados, com espada, com lança, correto? Né? E aí a gente fica pensando em nós. O que nós temos para lutar contra esse mundo? Eu peço sabedoria de Deus, né? E clamo para que Deus possa, assim, nos abençoar. Mas olha, irmãos, não é uma tarefa tão fácil. Mas nós temos que lutar com o que a gente tem, né? A nossa igreja tem que aprender a lutar com o que ela tem. Ela tem talentos em pessoas, nos irmãos. Ela tem sabedoria nesses irmãos, nessas pessoas, correto? Ela tem amor pela obra missionária. Então, talvez o que nos falta é ter mais coragem de lutar. Porque capacidade, pessoas, nós temos. Já foi assim visto, percebido que quando a igreja se junta mesmo num propósito, nós vimos o que aconteceu aí no acampamento esse ano, né? A gente tem visto que Deus tem feito na nossa escola bíblica dominical, e quando os irmãos se juntam. Então existe, né? Que armas nós temos? Comparado, meus irmãos, com outros aí, o que nós temos? Um templozinho bem, já com 40, 50 anos, né? A gente tem uns bancos de madeira, um piano aí que está todo desafinado, nós vamos afinar, não é? Nossos irmãos que cantam, eles não são pagos para cantar. As igrejas grandes, eles são pagos para tocar, pagos para cantar. Jovens, né, são liderados por homens pagos, mulheres pagas. É assim que funciona, né? A gente não tem isso. Mas a gente tem que aprender a lutar com aquilo que a gente tem e dar o nosso melhor. Como é que a gente vai comparar? A gente não vai comparar com ninguém, nem queremos isso. Mas vamos lutar, né? Olha o Sangar aqui, meus irmãos. Não importa, meus irmãos, a arma, se Deus é quem fortalece o braço, né? Vitórias vieram com espada, com arco e flecha, com estilingue lá, o estilingue do Davi, né? O Sansão com uma queixada de jumento, e aqui está o nosso personagem, com uma aguilhada de boi, né? Tem esse versículo da Bíblia que diz que com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Então, eu acho que tudo que nós temos que ter é coragem, né? Coragem. Continuando, que Deus fará, né, quando um Sangar se levanta? O que Deus pode fazer? O inimigo não pode vencê-lo.
Quando tem um sangar, ele pode não ter arma, mas ele tem vontade, ele tem fé. Um homem desse, meus irmãos, ele é indestrutível diante de Satanás. Tem essa frase aqui, eu gostei muito dela. Deus está à procura de homens que de joelhos implora e espera para saber, Senhor, o que queres que eu faça? Quem disse essa frase? Caído no chão, cego, Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo, o maior apóstolo do mundo. Mas como é que ele começou o ministério dele? Desse jeito, tão fraco, dizendo, Senhor, eu clamo, o que o Senhor quer que eu faça? Então, irmãos, tais são os homens que nós queremos, homens pelos quais devemos orar, homens que nós devemos ser. Deus quer esses homens, mas nós também queremos esses homens. Uma vida que olha e diz assim, eu vou dar a minha vida para servir a Deus. Nós queremos esses homens. Deus quer uma outra coisa, os homens devem orar por homens assim. Quando eu falo homens, são homens e mulheres. E mais ainda, nós deveríamos ser esses homens que vai dizer isso. Senhor, o que queres que eu faça? Então, terminando aqui, não dependa da ferramenta, dependa de Deus. Já disse, quantos culpam o fracasso por pessoas, mas quantos culpam o fracasso pelas condições débeis? 1988, pastor João tinha aberto um trabalho em Álvaro de Carvalho, em Santa Terezinha e em Lupércio, não tinha Alvilândia ainda. Teve uma reunião com todos os líderes. E aí, naquele momento, tinha um lá que estava bravo, porque as coisas não estavam andando muito certo, e ele não estava tendo um bom resultado. E a pergunta era, olha, o que você precisa fazer para melhorar e tal? Ele diz, olha, as coisas não funcionam lá, primeiro, não tem uma pessoa que toca lá, e também nós não temos um retroprojetor, naquele tempo tinha um retroprojetor. E também, os problemas estavam sempre nas coisas. Sempre nas coisas. E foi a primeira vez que eu ouvi essa frase aqui. Quem não faz sem, não faz com. Sabe? Eu não vou fazer faculdade porque eu não tenho como chegar lá na faculdade. Olha, quem não vai a pé, se tiver um carro um dia, ele não vai também. Pode ter certeza disso. A pessoa se vira. É a pessoa que quer, vai. Olha aquela criançada antigamente, sabe? Nem sapato tinha, nem mochila tinha, andava, sabe lá quantos quilômetros para pegar o ônibus. Aí eu entrava no ônibus, ia lá na cidade, ia voltar, voltava alegre, mas por quê? O que acontece? Hoje, meus irmãos, mora do lado da escola, mata a aula, faz um monte de coisa. Então, quem não faz sem, não faz com. O verdadeiro gênio se revela na obtenção de grandes resultados com ferramenta imperfeita. Não dá nada para ele, ele se vira, ele consegue se dar bem. Então, esse é um gênio. Não precisamos dos melhores meios, nem das melhores condições, só precisamos fé no poder de Deus. É tudo que nós precisamos, é tudo que a nossa igreja precisa, é fé no poder de Deus. Então, irmãos, olha, o trabalhador, ele é mais do que as suas ferramentas, tá? A única coisa que ele tinha na mão é uma aguilhoada de boi. É o que ele podia ter. Vai lutar com o quê? Esse trem aqui, E aí? Pode vir, E ele venceu, e ele libertou Israel. Ele é o terceiro juiz, e digo para você, de todos os juízes, o que eu mais gosto é o do sangar. Muito bem, meus irmãos,